Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Entre Papéis. Eu sou a Jéssica e hoje nós temos uma convidada ilustríssima, uma querida amiga, mentora, né? A Milena Meneghini. A Milena é mãe da Manuela e do Miguel. Isso. Ela é formada em administração, então é administradora. Agora eu vou ter que ler aqui porque ela tem muitas especializações. Não sei como é que ela conseguiu fazer tudo isso na vida dela. Mas ela é especialista em administração estratégica, em gestão de saúde, é mestre em engenharia da produção. E consultora de negócios em saúde, né, Milena? Isso Milena, eu tô muito feliz que tu topou vir aqui conversar comigo. Para mim é uma honra poder conversar contigo. Tô muito feliz mesmo. Obrigada por ter aceitado. Eu acho que quem tá mais feliz sou eu, porque é um prazer, né, Jéssica? Eu acho que nós sempre tivemos além do coleguismo, uma amizade muito boa. E até eu diria uma troca de papéis e de conversas que sempre foi muito útil, assim, algo que foi muito produtivo. Tanto para uma quanto para outra. Sim, é uma troca, né? Uma conexão troca muito boa. É. Muito obrigada pelo teu tempo. Pessoal, antes de eu começar a conversar com a Milena, eu queria agradecer aos nossos apoiadores aqui do podcast, que estimularam e incentivam a gente a continuar, que é a Up Kids, que é uma clínica de desenvolvimento infantil, especializada, então ela oferece atendimentos de fisioterapia, fonoaudiologia, entre outras especialidades, né? É uma clínica de referência no atendimento infantil, né? Aqui de Santo Ângelo e de Santa Rosa. Além da Up Kids, a gente tem como apoiadora as farmácias JK, que foram fundadas aqui em Santo Ângelo. Então, as farmácias JK, elas estão localizadas, né, na esquina do Hospital da Unimed, em frente à emergência do Hospital Santo Ângelo e também próximo ao terminal rodoviário. Muito obrigada aos nossos apoiadores. E também eu queria pedir para você que nos acompanha, que gosta dos nossos conteúdos, para curtir, seguir a nossa página no Instagram, se inscrever no nosso canal do YouTube. Isso vai nos ajudar a impulsionar e levar informação de qualidade para mais pessoas. Então vamos lá, dona Milena. Vamos lá. Vamos começar. Entre os muitos papéis que nós desempenhamos, mais um, né? Mais um. Milena, eu queria que tu contasse para nós assim, sobre a tua trajetória, por que tu escolheu a administração, né? Como que foram acontecendo as tuas especializações, de que forma, como que foi a tua vida até aqui? Eu posso te dizer que eu não escolhi administração. Então, eu acho que a administração me escolheu. Eu circulei por 2 cursos totalmente diferentes. Então, eu tinha a opção de hotelaria. Olha só. E educação especial. Então, na época, era o ano 1999. Hotelaria nós tínhamos na UX, em Canela. E quando eu fui fazer o vestibular, pela distância, aquilo me deixou muito agoniada, porque eu não me imaginava muito tempo longe da minha família e como que seria a minha rotina. Então, até fiz o vestibular e já desisti. Então, deixou de ser uma opção. Aí veio o encantamento pela educação especial, que eu já tinha. Só que na época, educação especial era assim, exclusivo da APAE. Então, nós não tínhamos todos os diagnósticos que se tem hoje, né? Então, toda criança ou todo adolescente que ele era diferente, ele era enquadrado nos termos da APAE. Então, para fazer educação especial, a gente precisava passar por um estágio em que nós íamos 2 dias na APAE, tinha que levar um laudo de que você tinha condições emocionais de poder fazer o vestibular para educação especial. Olha só que era difícil. Algo bem difícil. Eu nem sabia que tinha um curso de educação especial. Eu até não sei, não tenho conhecimento se continua na UFSM, em Santa Maria. Né? Então, eu fiz esse processo, fiz o vestibular e fiquei em 8º lugar na suplência. Né? E nesse meio tempo, não fui chamada. E a minha mãe torcendo contra, né? Porque que não era para ti para Santa Maria. Ela queria que eu fizesse administração, até pelos negócios da família, que eu pudesse auxiliar ela. E ela me propôs, então, vamos ficar em casa 6 meses e amadurecer a ideia do vestibular, que eu achei ótimo, né? Então, nesses 6 meses, eu estudei línguas. Eu fui para o inglês e espanhol todo o meu tempo, me aprofundei. E chegou o meio do ano, então, vamos fazer vestibular para administração. Que não era todos os cursos que se tinha em meio de ano naquela época, era extremamente concorrido os vestibulares, né?
Então, a administração tinha, e eu fui para o vestibular de administração. E daí ela disse, tá, então, como tu passou, vamos tentar fazer. E quando eu comecei a administração, eu já me apaixonei. Ai, mas olha só que legal. A gente vê como a mãe sabe das coisas. Eu sempre digo, eu digo até hoje para os meus filhos, né? Pode parecer que não, mas a mãe sempre pressente o que é melhor para o filho, né? É a ligação que existe e isso vai sempre acontecer. Então, eu fiz administração, na época eram 5 anos. E sempre fui muito dedicada aos estudos. Quando chegou no último semestre, nós podíamos fazer pós-graduação já. Porque já no último. Já tendo 70% do curso, já poderia fazer. Aí eu fui fazer pós-graduação, que na época a Senec tinha uma parceria com a UFSM. Então, essa pós-graduação também era com vinculação com a UFSM. Eu fiz essa pós. Antes de terminar a pós, eu já comecei as cadeiras no mestrado. Que foi a pós em... Administração Estratégica. Estratégica. Aí eu já comecei a colar nos professores da UFSM. Cada professor que eu conseguia, eu fazia uma cadeira de aluno especial do mestrado. Ah, meu Deus do céu. Aí eu fui fazendo cadeiras de aluno especial, acho que por 1 ano e meio, até fazer a prova do mestrado, que também era muito concorrida, era difícil, né? Então, eu me dediquei muito. Quando eu passei na prova, eu já fui ser bolsista CAPES na UFSM, trabalhei lá, dei aula lá, trabalhava com o meu orientador, né? E me dediquei muito para o vestibular. Para o vestibular, não, para o mestrado. Quando eu terminei o mestrado... logo, eu já tinha, nesse meio tempo, eu tinha casado e já descobri que estava grávida da Manu. Ah, tu chegou a terminar o mestrado e daí a Manu nasceu, E daí a Manu nasceu. Olha só. A Manu nasceu. Sim, a Manu agora fez 16 anos. Né? Meu Deus do céu. Então, isso foi tudo muito junto, muito corrido. E eu fiquei 1 ano em casa e já vim, então, a dar aula. Aí eu fui entender que a minha paixão pela educação especial, que era educação, mas eu não era especial de certa forma, né? Eu me encontrei na docência. Sim. Então, eu trabalhei 14 anos no ensino superior. Agora fazem, acho que uns 8 anos que eu estou a nível de pós. E fui para a mentoria. Olha só, que tem tudo a ver com a educação. Tudo a ver com a educação. E eu lembro que tinha uma época que eu queria muito fazer o doutorado, né? Era o meu sonho, tu sabe o que é passar por um doutorado. E o meu coordenador, na época, ele disse assim, ó, tu tem 2 opções, tu só tem uma filha, né? Então, tu escolhe se tu quer ter outro filho nesse momento ou fazer o doutorado. E eu disse, tá, então eu vou ter outro filho. E o doutorado acabou ficando para trás. Então, foi um sonho que eu diria que eu até abandonei já, né? Mas eu continuo fazendo pequenas pós-graduações, assim, pequenos cursos mais curtos, aperfeiçoamento, É que é engraçado porque quando a gente gosta de estudar e gosta da área da educação, a gente nunca vai parar de estudar. Exatamente. Você sempre vai estar achando alguma coisa para fazer, né? Sempre acha alguma coisa. Isso é muito legal. E acho que a gente vai... Cada lugar que a gente vai evoluindo. E também com as pessoas que tu se encontra, né? As relações que tu cria. Essa é uma chave. É uma chave do bom negócio também. Isso. Então, já, exatamente. né? As pessoas que tu encontra no caminho, com certeza, vão dizer muito sobre... Você como pessoa, você como profissional e sobre os teus negócios também. Isso é muito interessante, porque às vezes as pessoas pensam assim, né? Eu vou fazer lá uma pós-graduação que tem 3 anos. Não vejo a hora de acabar. Só que aí tu entendeu tudo errado. Tudo errado. Não é o final que importa, né? Aí a gente vem para aquela coisa que se dizem que as pessoas se preocupam com o título e não com o conteúdo. Exatamente, né? E também tem uma coisa importante que tu falou, que é interessante a gente falar aqui, que a parte de mestrado, doutorado, ela nos volta muito para a área da docência, né? Porque eu vejo que é bem comum as pessoas confundirem. Claro, hoje até existem mestrados profissionalizantes, mas as pessoas às vezes confundem ir para o mestrado com algo como se fosse uma especialização, e na verdade a parte mais prática é voltada para a especialização. Exatamente. Né? É isso aí. Então é bem interessante a gente trazer isso, porque é uma pergunta bem comum, né? E a gente que vem com essa coisa de professor e tal, os alunos vêm perguntar. Eu tô pelo desejo que se tem também, né? Do título, né? Do também. título. Exatamente. Tá, e aí nasceu a Manu, né? Como é que foi a tua vida depois da Manu e do Miguel, assim? O que eu consegui perceber? Eu sempre tinha, assim, eu estudava muito, trabalhava muito, então eu cheguei a trabalhar. Eu dei aula em nível técnico, eu dei aula para cursinho de línguas, eu sempre estava nesse meio, adorava dar aula.
Só que eu não pensava muito assim na minha vida pessoal. Eu te diria que ela sempre foi secundária. Né? E com a vinda da Manuela, até por ela ter sido prematura, Manu nasceu prematura? Prematura. Quantas semanas? Ela nasceu com 35 semanas, mas pigzinha, com 1,9 kg. Bem pequenininha. Bem pequenininha. Olha só. E aí eu fui preciso puxar um freio muito forte na minha vida profissional, claro. né? E perceber que eu precisava olhar para Milena mãe, né? E que o profissional importava, mas que o equilíbrio naquele momento era uma coisa que eu precisei muito. Precisei me controlar muito, né? Então, a nossa estrutura familiar ela é um pouquinho diferente, porque o meu esposo, ele passa a semana longe. Então, tem momentos que eu preciso assumir o papel tanto de mãe quanto de pai, né? Então, claro que sempre que ele consegue, ele está junto conosco, né? Mas, nesse momento, eu precisei voltar minha atenção para um equilíbrio. Mas eu nunca parei de trabalhar. Então, até eu te diria que por ser negócio da família, eu voltei antes, né? Do período. Mas eu percebi que eu precisava manter um equilíbrio aí. E querendo ou não, a gente ser mãe é doação, né? É doação. E naquele momento ninguém vai fazer por ti, tu que precisa estar ali, né? E eu consegui entender isso. Eu acho que eu consegui entender muito bem e também consegui confiar em pessoas para me ajudar. O que eu sei que é uma parte de mãe que é muito difícil, né? Então, eu sempre... Acho que eu tive muita luz nesse sentido de conseguir pessoas boas para me ajudarem. Uma rede de apoio boa. Uma rede de apoio boa. Que eu sei que é uma dificuldade que alguns profissionais têm, que às vezes não tem essa rede, né? Então, eu sempre tive uma rede muito boa. Isso é maravilhoso. E eu que o diga. E o Miguel tá com... Ele já fez 8? O Miguel já vai fazer 10. Olha só, porque... Voa. Meu Deus do céu, ele tá da minha altura já. Eu achando que o guri tava com 8. É que eu conheci o Miguel com o quê? 7, 8 anos. Eu acho que ele vai ficar com 8 para sempre. E essa diferença, então, tem 16 anos da Manu, vai fazer 10 do Miguel. Quais são os teus desafios agora? Porque tu tá num período desafiador, né? Eu acho que o pior período eu passei. Ah, é? Eu acho que foi assim, ó, os 13, 14 anos, os períodos difíceis, que os períodos da Manuela, né? E 2 a 3 anos dos dois foi difícil. Então, aquela adolescência ali foi pesada para os dois. Mas a gente, né, sempre com uma rede de apoio muito boa. Eu sempre busquei ajuda profissional. Então, assim, eu nunca fiquei sozinha. Eu sempre procurei psicólogos, eu sempre procurei os profissionais da área que puderam me ajudar. Terapias alternativas, assim, sempre, né? Então, a gente passou. E a Manu, ela tem uma maturidade muito boa, né? Então, ela não chegou a ter nenhum tipo de rebeldia, nada, nem ficou nunca contra mim. Sempre me viu como uma amiga dela. Mas, assim, os hormônios sempre falam mais alto, né? Sim, é difícil, né? E até eu te diria que passou já. Agora ela fez 16, já tá se acalmando mais, assim. Mas eu acho que foram os piores períodos. É difícil. Eu fico sofrendo por ansiedade, assim. Tentando imaginar como vai ser. Porque o perfil da Lisa, ele é uma personalidade forte. Todo mundo fala, ela tem uma personalidade forte. Eu digo, sim, é o que eu diga. Daí, quando falam na adolescência, eu já fico assim, meu Deus do céu, né? Mas daí eu sempre lembro tinha um colega nosso lá na faculdade, que eu sempre elogiava ele pelos filhos dele, porque sempre foram pessoas que se destacaram e os três com futuro profissional bem destacado, né? E eu sempre dizia parabéns pelos teus filhos. E ele disse assim, não, tu tem que dizer para os meus filhos parabéns pelo pai que eles tiveram. Porque com certeza, não importa a personalidade, né? Mas a condução que a família dá para esse filho, eu acho que é diferente, a gente vê, né? Então, com certeza, vocês também são uma família que... A Jéssica nem se fala, né? Que nervoso que dá de pensar. Busca aprender,
Eu sei que tu busca, porque eu te conheço. Eu sei que tu te dedica o tempo que tu tá com a Liz, o quanto tu se dedica para estar com a Liz, né? Então, essa personalidade dela pode ter certeza que só vai trazer frutos bons. Amém. Com o pai e a mãe que ela tem. Liz, que fique gravado isso, entendeu? Que você escute isso quando você pode tiver ter 15 certeza. anos. E assim, Jéssica, essa é a personalidade dela agora. Ela é criança, mas depois tu vai agradecer pela tomada de decisão, pela liderança, né? Por ela saber o que ela quer. Isso só vai ser bom. Claro, com certeza. Dá um pouquinho de trabalho, mas é ótimo. Dá trabalho. E, Milena, agora pensando nessa questão da maternidade e tal, né? Essa questão mais organizacional, assim, do teu olhar, né? Quando a gente é mãe, que a gente ganha um filho, principalmente o primeiro filho, existe uma transformação muito grande na nossa vida, né? Uma quebra de rotina, né? Noites que a gente não dorme, a gente se doa, né? O trabalho, querendo ou não, a gente precisa dessa pausa. Eu não conheço mãe que não tenha pausado. Seja por um processo cirúrgico que passou por uma cesárea ou por um parto, né, normal, via vaginal ali. Mas, assim, existe um processo fisiológico do nosso corpo, mas também uma questão instintiva. E aí a gente dá uma pausa. Eu particularmente me senti que eu sou bem acelerada em tudo. Eu me senti muito... E agora que eu tô parada na vida? Como é que essa mãe pode se organizar, assim, pro retorno, né? Seja essa mãe dependente da carteira assinada, uma empreendedora já mais experiente ou mais iniciante, assim, de que forma ela pode se organizar, né? E pensar antes mesmo do bebê nascer, de que isso vai acontecer. Enfim, queria esse teu olhar mais... Porque como tu é consultora de negócios em saúde, né? Mas de forma geral tu tem um conhecimento sobre isso para te compartilhar conosco, as pessoas que estão ouvindo. Tem uma palavra que principalmente os profissionais da saúde não gostam muito, mas eu vou falar várias vezes ela hoje, que é planejamento. Então, o planejamento, tanto do tempo quanto financeiro, vão ser coisas que vão te dar a diferença do tempo que você vai conseguir ficar em casa com o teu bebê. Né? Eu vou te dizer, eu voltei antes, sim, tanto da Manuela quanto do Miguel. Se hoje tu me perguntasse, eu te diria que eu me arrependi de voltar antes, porque eu não me organizei. E o tempo passa muito para ficar mais tempo em casa com eles, né? Aí eu te pergunto, tu é uma profissional liberal, quanto tempo tu fez de licença maternidade? Nossa, acho que deu nem um mês, nem 2 meses. Então, esse é o cenário que se eu perguntar para qualquer profissional liberal, eles vão me responder que fizeram 1 mês, no máximo 2 meses de licença maternidade. Claro que voltou com um tempo mais curto, não com turno integral, né? Então, o que se vê? É uma distinção e eu vejo como uma disparidade muito grande. A profissional liberal, que ela volta antes, por alguns motivos. Porque ela precisa financeiramente, né, daquele atendimento. Porque se eu atendo prestação de serviços, eu corro o risco de perder o meu cliente ou o meu paciente para outro profissional, por ficar muito tempo afastada. Né? E eu também sou gestora de um negócio quando eu sou profissional liberal. Então, aquele negócio depende muito de mim e nem sempre eu vou ter outro profissional que me cubra só naquele período até eu retornar. Isso é raro, né? Então, a maior parte das profissionais liberais voltam antes. E a maior parte das colaboradoras, né? Carteira assinada, o que elas fazem? Elas conseguem conciliar férias, elas conseguem conciliar tudo que elas têm direito, dependendo se é público ou privado, então conseguem ficar 6 meses do período de licença maternidade mais o seu mês de férias, né? Tem uma conhecida minha que trabalha no setor público, ela conseguiu ficar 8 meses. Sim, isso é o sonho, né? Então, assim, ó, eu acho que faltaria, assim, não tem nem como dizer, não é questão de legislação, porque a profissional liberal, ela vai ter que procurar, porque ela sabe que além dessa questão do atendimento do paciente, ela vai ter um gasto maior com o seu bebê, né? E aquela profissional que tem carteira assinada, ela sabe que independente do tempo que ela retornar, o salário dela vai continuar o mesmo. Então, planejamento, né? Então, a gente sempre diz, guardar e poupar sempre é importante, mas no período em que a gente se prepara para uma gestação ou durante uma gestação, sempre lembrar, né, do depois, para a gente poder ficar mais tempo em casa com o bebê. Isso mesmo. Mas é uma questão bem pessoal.
Sim, claro, né? E tem essa questão do trabalho. Às vezes, para mim, é meio difícil eu separar, assim, tipo, o trabalho da maternidade, porque para mim é tudo junto. Eu acho que a questão também de tu trabalhar com a pediatria... Exato. Trabalha com crianças e tem uma criança, a identificação é muito grande. 24 horas com criança. E separar, não tem como separar. Eu até te diria que tu cresce muito com isso enquanto profissional, tu aprende muito com a Liz, né? Muito, a minha vida mudou completamente. Muito, muito mesmo. Pessoal, vou fazer uma pausinha para pedir que, se tu tá curtindo a nossa conversa, se inscreve no nosso canal, curte lá, compartilha, isso vai nos ajudar muito. E, Milena, agora essa questão realmente do planejamento, eu acho que é muito importante, né? Claro que às vezes acontece circunstâncias em que o bebê vem e veio, né? Vem sem planejar. Um susto, né? Mas aí tem o tempo da gestação ali, né? Mas eu acho que realmente faz a diferença a gente se planejar para tentar organizar da melhor forma possível, né? Cada um com a sua realidade. Eu queria também aproveitar para te perguntar assim, ó. Tem muitas mães que elas mudam a direção, a rota quando são mães, ou os pais, né? Que aquilo dá um impacto tão transformador na vida dela, que ela realmente decide que ela vai fazer outra coisa, empreender em outra coisa, fazer, enfim, dá um resetamento, como se diz, eu falo isso. Para quem está começando, assim, essas mães ou esses pais que estão começando no empreendedorismo, tu tem alguma dica para eles sobre isso, sobre esse começo, de que forma eles podem iniciar, dar o primeiro passo? É sempre uma pesquisa de mercado. É uma etapa que muitos profissionais pulam. Então, quem empreende, ele confia muito na sua técnica. Né? Então, eu sei fazer muito bem determinado produto ou determinado serviço, ou sei vender muito bem, eu sei executar muito bem, mas eu não pensei se esse mercado quer receber o meu produto ou o meu serviço. Então, tem algo que a gente tem que estar sempre prestando atenção, que se chama necessidade. Qual a necessidade desse público específico que ainda não foi resolvida e que eu posso resolver? Né? Então, eu tenho que ver se o meu produto ou o meu serviço, aquilo que eu gosto e que eu quero empreender, cabe nesse espaço. Porque muitas vezes esse espaço está saturado e eu acho que, como o pessoal que está ali está vendendo muito bem, eu também vou vender. Só que eu entro com pessoas que já estão à frente, né? Já estão com uma inteligência de negócio melhor do que a minha, que recém estou começando, e eu acabo, então, entrando naquela estatística e fechando. Sim, né? sim. Então, pesquisa e vê a necessidade. Ou talvez achar um diferencial, independente do produto, mas tu ter um diferencial é importante. Um diferencial, né? Em cima daquilo que já existe, uma agregação de valor, né? Então, a gente pode dizer que hoje empreender não é só criar algo novo, é criar valor em cima daquilo que já existe, mas para um público que precisa disso. Porque daí, se a gente pegar vários casos aí que se tem, né? Então, a gente vê em cima do que deu sucesso, em cima de uma necessidade. Aí eu vou pegar um caso mais clichê que possa existir, que é a Netflix. Sim. Qual era a necessidade? A necessidade era não precisar sair de casa para alocar as fitas, né? Para alocar os filmes e poder assistir em qualquer lugar que você esteja, a qualquer hora do seu dia. Então, o cara sacou uma necessidade que todos nós tínhamos e que ninguém tinha sacado. Tu tem que ter também uma certa loucura, assim, né? De pensar. Quando que tu ia imaginar que a questão das fitas ia acabar, por exemplo, né? Naquela época que a gente locava a fita. Não, isso aqui daqui, sei lá, 10 anos não vai existir. Se alguém te falasse isso... É bem isso aí. Tu não ia pensar, né? Como que pode a cabeça... Eu queria entender a cabeça dessas pessoas. Queria entrar dentro da cabeça, assim. Não pode ter medo, né? Não. E é isso que eu queria ver contigo, assim, conversar também. Tem algumas características que são muito importantes, né? Que mantêm o negócio. Que fazem com que aquela empresa tenha uma trajetória bonita, né? De anos de existência. Sei lá, 20, 30, 40, 50 anos. Eu acho que não existe uma empresa assim vitalícia também. Não existe, mas existem essas empresas duradouras com histórias bonitas que fizeram a diferença na vida das pessoas, que alcançaram o objetivo e o propósito. Quais do que tu já viu, assim, da tua experiência, quais são as características que se repetem, assim, nessas empresas? Tem 4 pilares que a gente vê. 4 pilares, assim,
A gente aprende isso no primeiro semestre da administração. A gente acha que é a maior bobagem que pode existir e que ninguém vai fazer isso. E quando a gente vai pegar a camada das empresas que viraram sucesso, são as que tiveram esses 4 pilares, que é planejamento. Então, eu penso antes de agir, eu penso antes de investir, eu penso, eu planejo, né? É o cérebro da empresa. Depois, eu organizo. Organização, liderança, que é tu saber com quem que tu está trabalhando, se cercar de pessoas melhores que você, equipe, ou que façam coisas que você não sabe fazer, e principalmente controle. Porque senão a gente planeja, a gente organiza, faz, dá tudo certo e segue fazendo, achando que está dando certo, e nem sempre está dando certo. Então a gente volta para aquela questão das empresas vitalícias. Na época em que eu estudava no mestrado, a gente falava muito em empresas vitalícias. E a gente sabia que não existem empresas vitalícias. E o maior case de sucesso do mundo sempre foi a Coca-Cola. Só que a Coca-Cola, de uns 10, 15 anos para cá, que as pessoas estão mudando a sua mentalidade com relação à sua saúde, né? Então, a preocupação em manter um organismo saudável, o que a Coca-Cola precisou fazer? A Coca-Cola estava sempre no topo nas vendas, né? O refrigerante de cola mesmo. Eles precisaram se reinventar, eles precisaram lançar novos produtos, eles precisaram entrar para essa rede fit para conseguir se manter no mercado, né? Porque senão eles não se manteriam, eles nunca seriam vitalícios e eles permanecem por décadas e décadas e décadas porque eles mantiveram esse controle. Né? Um outro caso que a gente percepção, né, de que não estava percepção do mercado. Né? Quando começou a cair, alguma coisa está errada. Então, está na hora da gente virar essa chavezinha e ver por que está caindo. E ter alguém com capacidade para suprir isso, Exatamente. Né? O caso contrário, a gente pode pegar a Kodak, né? Então, a gente tinha as máquinas fotográficas. Saudosa Kodak. Saudosa Kodak. O que aconteceu? Eles até tiveram uma visão de mercado muito boa, mas lá um gestor, que era o gestor dos filmes, ele achou que não, que a máquina... digital não daria certo, né? Então, eles passaram por vários processos, se reinventaram, foram para a impressora até que terminou a Kodak. Triste. Aí eu vou para as Havaianas também, as boas Havaianas branquinhas, aquelas, elas vendiam muito, mas elas eram vistas assim como os usuários de uma camada populacional mais baixa. O que eles fizeram? Eles fizeram um controle tão bom que eles conseguiram reverter esse mercado, isso lá em 1994, foi 95, reverteram o mercado, né? Hoje, uma Havaiana no exterior custa R$500. Eles vêm para cá para comprar Havaianas, né? Então, assim, a gente vê diferenças mercadológicas na percepção do controle. Porque a empresa, ela existe, ela começa, ela tem a sua maturação mercadológica, mas ela não vai ser vitalícia. Aí eu preciso reinventar, e eu só no controle que eu consigo perceber essa reinvenção. E para reinventar, tu tem que amar muito o que tu faz, para poder ter essa percepção, né? Tu tem que conhecer muito bem o teu cliente. E tu tem que amar, e tu não pode ter apego. Isso. Porque senão tu te apega à cultura antiga, e tu fica fazendo sempre aquilo que era feito, né? E tu não consegue pensar para frente. E aí, quando eu tava pensando, assim, nas perguntas que eu ia fazer para ti, eu fiquei chocada, assim, com os dados. Eu peguei uns dados aqui do IBGE, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E aí tem um dado que, olha só, 80% das micro e pequenas empresas quebram no primeiro ano. Imagina, tu investir e quebrar no primeiro ano. E 60% delas fecham antes dos 5. E infelizmente é verdade. Pois é, eu fiquei muito chocada com isso, né? E aí, dentro disso, a gente já falou um pouquinho, né, sobre a questão de planejamento e tal, mas o que tu acha que é os principais erros, principalmente dessas empresas que estão começando? Porque, assim, eu fico muito triste quando eu vejo uma empresa que não vingou, sabe? Que, eu fui ali naquele lugar, daqui um pouco aquele lugar tá fechado. Porque tá ali a alma daquela pessoa. Ela não abriu, assim, pensando, vai dar certo ou não vai. A pessoa deposita tudo ali. E deposita tudo e financeiramente também, financeiramente, né? Pessoas tanto que investem tudo que tem. Isso, exatamente. E aí, aquele negócio fecha, né? Eu nem sei se devia falar, mas aqui em Santo Ângelo, por exemplo, locais assim de comer, enfim, a gente vê que
que é difícil se manter o comércio local, assim, né? É difícil progredir. Existem raízes muito firmes em lugares muito tradicionais, né? Então, o que as pessoas... Quais são os erros? Eu gosto de ver os erros para poder mostrar para as pessoas o que não fazer e o que fazer para dar certo, sabe? Sim. Tem um órgão chamado empresômetro. Se vocês clicarem lá na internet, ele fica assim mostrando um reloginho da quantidade de empresas que abrem no Brasil. E é surpreendente porque muda muito rápido. Então, assim, o empresário, ele tem muita força no início. Ele enfrenta toda a papelada, que no Brasil é muito grande para abrir um negócio. Né? Então, é algo que ele passa por várias pedras no caminho e ele vence essas pedras. Então, ele chega com uma paixão. Ele investe tudo o que ele tem, muitas vezes o que ele não tem nesse novo negócio dele. E ele sabe muito sobre técnica. Então, vamos pegar o exemplo aqui que tu falou, né? Dos estabelecimentos de refeições, de alimentação, Pode ser uma impressão minha, né? Mas, então, assim, eu sei cozinhar muito bem, eu sei fazer hambúrguer muito bem, ou eu sei fazer bolachinha muito bem, eu sei fazer unha muito bem, eu sou uma ótima dentista. Eu vou lá com toda a paixão da técnica que eu tenho. E eu esqueço que eu tenho um negócio. Então, um negócio é algo que nós precisamos prestar atenção para o negócio. Não só para o produto ou para o serviço. Então, as pessoas vão lá, elas sabem cozinhar muito bem, mas elas não se preocupam com o tempo de entrega, elas não se preocupam com o custo. Então, daqui a pouco, para entrar no mercado, elas entram com um preço abaixo do seu custo de manutenção, né? Elas vão quebrar. E... esse é um dos erros, mas o erro mais grave de todo empresário no início é misturar a vida pessoal com o negócio. Né? Então, eu fui lá, vou pegar o exemplo da dentista. Eu fiz o meu primeiro atendimento, eu recebi lá o valor X da primeira consulta e eu pego aquele valor, saio, vou ali na esquina e vou no mercado e gasto. Né? Então, a tua empresa, ela tem vida própria, tanto financeiramente quanto tecnicamente. É como se fosse uma pessoa ali, né? É uma pessoa. Então, nós temos que separar. E o dado que se tem é que a maior parte das empresas que fecham é por misturar a vida pessoal com a vida profissional. Então, faltou gestão, faltou planejamento, mas faltou essa visão de negócio, né? E também entender que toda empresa vai passar por fases e que todo negócio vai ter momentos bons e vai ter momentos ruins. Às vezes, tu tá trabalhando lá com uma pessoa que é teu braço direito, esquerdo e tudo mais. Essa pessoa, por algum motivo, não está mais contigo. E tu tem que te reinventar. E tu vai ter que ou ensinar alguém ou aprender a fazer o que essa pessoa fazia. Né? Então, as pessoas, às vezes, elas não têm resiliência de negócio. Porque eu sei fazer a técnica, mas eu não sei sobre gestão. Só que daí eu vou, por exemplo, de um cara que para mim eu gosto muito dele, que é o Morongo da Mormai. Né? O Morongo, ele é médico. Olha só. E ele pegou, por isso que tudo que eu vou falar vai estar interligado. O que ele fez? Ele pegou uma necessidade que ele tinha, porque ele passava frio surfando. Ele foi fazer o estágio em Garopaba, que era uma cidade extremamente pobre. Né? Ele foi surfar lá, era frio, então ele criou uma roupa de surf que tinha um tecido que era térmico e não passava frio. Aí ele viu que tinha uma potência de negócio nas mãos. Ele, sendo médico, ele estudou todos os livros da administração que existia na época. Todos. Esse é o ponto. Né? E era livro naquela época. Então, ele pegou os livros, ele estudou Philip Kotler, ele estudou todas as bíblias de gestão e marketing que podem existir. Ele transformou não só a vida dele, né? Então ele sempre fala que ele sempre tratava a população de Garopaba porque eles não tinham vaso sanitário em casa, né? Eles tinham uma patente, então eles tinham muitos problemas virais em virtude da exposição que eles tinham. Ele parou de tratar dos bichinhos e ele tratou toda uma camada e hoje Garopaba é uma das cidades mais caras para si, que se tem no Brasil. Ele mudou a vida dessa cidade. Olha só. Né? Então, ele entendeu a necessidade, mas ele estudou aquele mercado que ele quis investir, né? Exatamente. Eu acho que faz diferença quando tu se prepara para isso ou age por impulsividade, né? É bem diferente. Isso. Eu, principalmente, chegando um pouquinho na questão da área da saúde, né, Milena? Assim,
Vou falar do dentista, que é o meu maior conhecimento, assim, prático da coisa, né? Propriedade. Quando a gente faz uma odontologia, uma medicina ou fisioterapia, enfim, a tendência é que a gente queira já sair da faculdade e abrir um consultório, né? Sem uma preparação, só com conhecimento técnico. E aí é o problema, porque existe um tempo que tu precisa para amadurecer. Eu acho que a questão do empreendedorismo é ter um tempo para sentir as coisas, as necessidades. Às vezes assim, ó, eu dou aula na pós também, né, da saúde, então o que eu vejo que os profissionais saem e querem abrir um negócio. Aí teve uma ocasião que nós fizemos uma pesquisa de mercado em uma cidade e a pesquisa indicou A. E a profissional foi lá e investiu em B. Né, deu 2 meses, ela me ligou, prof, não deu certo, eu vou ter que mudar de cidade para continuar na linha em que eu investi em equipamentos e tecnologias, né? Ela precisou se mudar de cidade. Sim. Então, o que acontece? Aquela sede de aplicar aquilo que se tem. Então, se eu quero agir rápido, eu preciso me cercar de pessoas que saibam fazer o que eu não sei. E estudar e aprender, né? É isso aí. Então... E é desafiador, vai ser sempre desafiador, com preparação, sem preparação, mas o tempo tem coisas que tu não tem como burlar, que o tempo é o tempo. É bem isso aí. Eu acredito muito nisso também. A gente vai ganhando experiência e claro, e mostrando pra gente que a gente sempre vai ter que aprender. Sim. Né? Sempre. Que a gente não vai poder estagnar. É que nem tu estava falando antes sobre tu reconhecer a necessidade do teu mercado e se reinventar. Só que para te ver isso... tu precisa estar de olho. Aí por isso que eu digo, entra no controle. O que as pessoas querem? Eu estou entregando o que elas querem ou simplesmente eu estou entregando, tentando entregar o que elas não querem, né? E tendo uma frustração do meu negócio. Entregando aquilo que ninguém quer receber. A cabeça faz... E Milena, assim, agora a gente está com um boom, né? Da inteligência artificial, das tecnologias... E assim, eu queria ver a tua visão sobre essas coisas, né? Principalmente para o atendimento voltado para a área da saúde. Em que lugar que ela se encaixa e em que lugar que ela não se encaixa. Eu amo a inteligência artificial. Eu uso ela todos os dias. Eu ensino meus filhos a usar. Eu ensino meus clientes a usar. Mas eu sou muito do orgânico e do pessoal. E eu acredito assim, que aquele profissional que ele consegue perceber que a inteligência artificial ela te ajuda no início, mas que vai chegar a um ponto, não vai substituir a pessoa do entender a necessidade, esse profissional vai sair na frente. Né? Eu vou dar um exemplo bem raso aqui, né? Quando a gente precisa conversar com alguma empresa grande e eles te colocam lá um robozinho e esse robô nunca vai te entender. E tu fica 1 dia, 2 dias, 3 dias e te gera uma irritação com isso. Essa irritação vai criar uma imagem negativa dessa empresa. Eu não vou mais comprar dela. A mesma coisa é o profissional da saúde. Então, eu preciso entender que a inteligência artificial ela tem que estar aliada comigo, mas que eu também preciso do pessoal. Até um ponto vai, depois precisa da pessoa para entender, né? Porque nós somos seres humanos diferentes. Quantos milhões de pessoas com pensamentos e sentimentos e necessidades e problemas diferentes? Então, a inteligência artificial não vai conseguir entender cada um de nós de forma diferente. Fazer o personalizado, né? Quer ver uma conversa no WhatsApp? Se eu tô falando com um robô, eu já paro de falar, não Exatamente. quero. Isso que eu... Nesse ponto que eu preciso chegar. Né? Então, assim, tem coisas que usa naquilo que te ajuda. Mas eu sou muito da pessoa, do relacionamento, do casamento com o teu paciente. Tu tem que casar. E como que uma inteligência artificial vai casar com o teu paciente? Não vai conseguir, né? E essas ferramentas, assim, hoje que estão disponíveis e presentes, cada vez vai evoluindo mais, Evoluindo. Né? Mas tu enxerga ferramentas, assim, específicas que a gente possa estar trazendo de inteligência artificial, tudo, né? Eu acredito que tudo. Aí que tá, cada área vão ter ferramentas diferentes, né? Em que a gente pode se usar. Mas desde a comunicação, ajuda para a criação de conteúdos, muito ajuda, usa. Por isso que eu te digo, naquilo que não depende
de você, do teu contato com a pessoa, usa muito. Usa para comunicação, usa para melhorar a tua oratória, para melhorar o teu texto, porque daqui a pouco o que eu estou falando, eu não estou falando numa linguagem apropriada que o meu paciente, o meu cliente vai receber, utiliza para melhorar, né? Então, tudo que for para melhorar, tem coisas que eu escrevo e coloco lá e peço para a inteligência artificial melhorar para mim. Você chegou num ponto bem interessante agora, que eu acho que é interessante a gente contar, porque tu falou, tem coisas que eu escrevo e coloco para a inteligência artificial. Eu escrevo. É a Milena. Diferente do que a inteligência artificial escrever para você. Porque sou eu não posso perder minha personalidade, eu não posso perder o meu perfil profissional. Robotizar o negócio. Né? E assim, as pessoas, elas já estão letradas, né? Porque tanto nas redes sociais a gente reconhece quando é inteligência artificial. E a gente passa. Se a gente usa, a gente sabe reconhecer. A gente sabe reconhecer. E daqui a um pouco vai estar todo mundo usando. É igual a personalidade. Quando eu me conheço, eu consigo reconhecer no outro também. A inteligência artificial é a mesma coisa. Mas é bem isso. Eu acho que o atendimento humano, ele não... Eu sou muito do orgânico, do humano, né? Uma defensora, mas eu uso a inteligência artificial. Como um aliado, né? Como uma aliada para aquilo que eu faço. E a minha próxima pergunta, ela é bem parecida com o que a gente estava falando, assim, sobre as boas práticas. O que mesmo com a tecnologia, as boas práticas não vão ser substituídas? Assim, o que de boa prática eu tenho que eu não consigo substituir com tecnologia? Por exemplo, dentro de um ambiente, de um local, assim, principalmente da área da saúde, que é o teu domínio, né? O jeito de ser, né? O jeito de ser. Então, o jeito Jéssica, o jeito doutora Jéssica de ser, nenhuma inteligência vai substituir, pode ter certeza. E esse jeito de ser, eu posso, então, comunicar aquilo que a inteligência artificial me traz, mas eu nunca vou ser o que a Jéssica é. Porque isso é dela. Então, o jeito de ser, a cultura desse lugar, a cultura organizacional, o propósito e o relacionamento nunca vão ser substituídos. Então, o jeito de ser com que você atende os teus pacientes, nenhuma inteligência artificial vai conseguir fazer. Agora, a inteligência artificial vai conseguir te ajudar na técnica, né, no diagnóstico, na cura do problema do teu paciente. Mas o teu jeito, com certeza... E aqui eu tô falando da doutora Jéssica, né? Sabe que agora eu me lembrei de um meme que é muito engraçado, que tipo, era assim, eu duvido que a inteligência artificial vai querer entrar na minha rotina louca. Aí que tá, né? Então aí que eu digo, nenhuma inteligência artificial vai fazer o que a doutora Jéssica faz. Não vai correr às 6 da manhã, a inteligência artificial não vai correr. Não vai ter... Eu diria assim, uma paciência do tamanho lá de Jó, com os seus pacientinhos, Exato. Né? Então, a gente que circula por outros profissionais, a gente também vê isso, né? Exato. Então, o jeito de ser nunca vai ser substituído. Isso é interessante e dá esperança para as pessoas, né? Isso é muito bom, né? Muito bom. E pensando agora, Milena, sobre a jornada de venda, né? Querendo ou não, toda hora tu tá vendendo alguma coisa, independente do que tu faz, né? Eu tô lá sendo odontopediatra, eu tô vendendo algum tratamento, tô vendendo meu atendimento, tô vendendo saúde, tô vendendo... Enfim, a gente vende. Toda hora a gente tá vendendo alguma coisa. Às vezes indiretamente, né? Às vezes indiretamente eu tô, sei lá, usando... um relógio. A pessoa tá vendo que eu tô correndo, tô usando aquele relógio, a pessoa vai lá e compra o relógio. É instintivo. Mas pensando nessa questão de um mapa, assim, de um caminho para vendas bem-sucedidas, principalmente no negócio de saúde, assim, o que tu acha que tem que ser do início, meio e fim, assim, para o teu cliente realmente te comprar ali? Primeiro lugar, assim, ó, todo paciente, ele tem um problema, né? Então, isso você sabe, o paciente pode ter a cor do dente, o formato do dente, uma dor, uma cárie, um dente torto. Então, ele sempre vai ter um problema. E ele precisa te enxergar como a solução do problema dele. Então, o ponto, a partida do nosso mapa é esse. Quando o paciente ele consegue enxergar o profissional como a solução do seu problema. Independente do problema que for. Então, eu sempre falo, quando eu falo sobre marketing para os meus clientes, tu não precisa falar sobre tratamentos que tu faz, tu precisa falar sobre soluções que tu traz. Né? Então, quando ele te enxergou, o primeiro passo, o paciente enxergou o profissional como solução do seu problema. O segundo passo é a conversão. Ele precisa agendar. E aqui entra muito forte o poder da tua secretária. Porque não pode ser sofrido. Ele já tem um problema, aí ele vai sofrer para agendar.
Então, esse momento precisa ser acolhedor, esse momento precisa de atenção, né? Precisa de um profissionalismo. Aí, eu tenho... A minha agenda está cheia, mas o acolhimento da secretária vai fazer com que eu aguarde, porque eu confio na profissional que eu quero esperar. Né? Aí eu converti. O paciente veio, eu preciso fazer o quê? Encantar. Eu tenho que entender que além daquele problema, tem uma pessoa. Essa pessoa tem sentimentos diferentes, tem cultura diferente, tem gostos diferentes. Né? Então, eu encantei além do tratamento, além da cárie, digamos aqui. Eu entendi o ser humano que está ali na minha frente. Quando eu entendi isso, que eu encantei, eu casei com ele. Aí é um relacionamento, aí entra aquela questão do relacionamento. Aí eu tenho que criar relacionamento, porque eu tenho que fazer com que ele, quando ele tiver esse problema de novo, ele tem que lembrar de mim, e não de outro profissional. Né? Então, eu fidelizo e faço com que ele volte para mim de novo. Tu tem que estar se lembrando da existência. É um ciclo, tu tem que estar lembrando da existência. Então, converteu, encantou, fidelizou, e o paciente, ele não precisa expressar, mas ele precisa pensar, uau, né? Quando ele sai de lá, ele precisa se encantar. E não vai ser só a técnica, porque hoje a técnica... Muitas pessoas sabem a técnica, mas poucas pessoas entendem sobre ser humano. Então, os profissionais da saúde que entendem sobre ser humano, esses estão na frente. E a gente vê assim, ó, eu como trabalho com consultoria, a gente vê nitidamente o profissional que entende de ser humano, ele tem dificuldade, ele tem uma agenda lotada e tem dificuldade em dizer não. Ao contrário do outro profissional que está lá batendo para encher a sua agenda. Então, aí que a gente volta para a questão da inteligência artificial ou do ser humano. Sempre o entendimento do ser humano vai ser mais forte. Exatamente, é isso aí. É uma jornada bem desafiadora, mas também é empolgante, né? Exatamente. De se colocar no lugar do outro. Até tem um livro, eu não sei se tu já leu esse livro, mas eu li ele antes da gente criar a Aurum, e foi bem importante para mim, que foi o método Disney de encantar. Ah, eu não li o livro, né? Mas, assim, Você já ouviu falar, muito. Né? Eu tenho a Dani Pilau, né? Que é a minha colega. Então, eu já tive várias palestras com ela sobre isso. E sempre acompanho ela. Ela é uma entusiasta da Disney. Sempre traz muito conteúdo sobre isso, né? E é exatamente, apesar de não ter lido o livro, ele traz muito essa questão dos detalhes. De se preocupar. Não é à toa que as pessoas querem sempre voltar para Disney. Exatamente. Né? Porque é toda essa jornada, e por isso ele virou um método, né? E as pessoas vão lá estudar e tal. Mas é até uma dica interessante, né? Para quem quer se preparar, assim, para quando vai ter um serviço mais em relação pessoa para pessoa, de buscar isso, né? Buscar. E assim, Jéssica, uma coisa que eu sempre trago muito forte é a preocupação com os 5 sentidos. Então, o ser humano, ele precisa aguçar os 5 sentidos. E a gente volta pra Disney. Eu lembro que a primeira vez que a Dani me falou, fiquei chocada. Que ela me disse que eles contam os passos para saber quanto tempo demora para descascar uma bala e colocar o papelzinho, né? Então, eu vou vendo que realmente os 5 sentidos importam. Eu não posso deixar um cliente carregando um papel de bala, né? E a equipe deles é muito bem treinada. Todo mundo seguindo o mesmo princípio, assim, né? Muito legal, muito legal. E até agora as coisas vão puxando um fio, vai puxando o outro, né? Mas, assim, essa questão do conselho, né? Se tu pudesse dar um conselho para uma pessoa que quer empreender na área da saúde, né? Qual é o principal conselho que tu daria para essa pessoa? Não pode ter medo de planejamento e de gestão. Sim. Eu tenho muitos profissionais que ouvem, tem até pessoas que a gente trabalha junto que me dizem, não, por favor, gestão assusta. Gestão assusta o profissional da saúde. E eu acredito que sim, né? Só que eu estou prestando um serviço para a minha empresa. E tem uma empresa ali. Então, o que é atendimento? Atendimento é prestar atenção a. Quando eu entendo que se eu planejei e eu faço aquilo que eu planejei, vai dar certo. Aí não deu, volta para o controle. Né? O planejamento é uma coisa que a gente sempre fala... para quem... Todo mundo sabe a história da Alice no País das Maravilhas, né?
Então, quando ela pergunta para o gato qual o caminho tomar, e o gato diz para onde queres ir, e ela diz, não sei. Então, é assim que o profissional da saúde faz quando ele não tem planejamento. Qualquer caminho serve. Só que qualquer caminho hoje não existe. Sim. Aí é amadorismo. Exatamente. E acho que também existe uma necessidade de mudança institucional, assim mesmo, né? Das instituições abraçarem mais essa questão da gestão dentro dos cursos. Dos cursos da saúde. Das pessoas não saírem tão cruas, né? Porque imagina, assim, querendo ou não, a pessoa tá lá, tá aprendendo a parte técnica e tal, e aí ou ela vai trabalhar para alguém, ou ela vai abrir um negócio. Mas até ela conseguir se preparar para o seu negócio, isso demanda, né? Sim. Então, se ela já vem numa construção disso... Na verdade, se tu for voltar mais para trás, tem a escola lá com educação financeira. Exato. Né? Que a gente não vê isso que muito. Os nossos filhos deveriam, né, ter. E algumas instituições já estão mais voltadas, mas é muito difícil, ainda não se instituiu culturalmente a questão do planejamento e da organização financeira também, né? É algo que assusta. Tá, beleza. Pessoal, não esquece de nos seguir e de se inscrever no canal lá para ajudar a gente a impulsionar, tá bom? Milena, e assim, ó, pensando em público, tá? Qual que tu acha que é o maior filtro para a gente chegar naquele nosso público-alvo específico, né? Porque, por exemplo, aqui na odontopediatria, eu tenho públicos diferentes, muito diferentes. Mesmo que eu trabalhe com crianças, eu tenho crianças... completamente, com realidades completamente diferentes, né? Por exemplo, se eu sou um profissional que eu quero abrir uma empresa, um negócio, e isso envolve o planejamento, como é que eu faço para filtrar, ou de que forma eu consigo chegar melhor no meu público-alvo? O que o cliente, o paciente vai usar de filtro, né? É percepção de valor. Eu preciso perceber valor na doutora Jéssica, porque eu posso ter 10 odontopediatras. Qual que eu vou escolher? Aquela em que eu percebo que vai resolver o meu problema e tem um maior valor agregado. Então, aqui eu falo que não é sobre custo, sobre valor monetário, é sobre valor diferencial. Quando o paciente ou o cliente percebe o quanto esse profissional ou esse produto é útil para ele, ele paga. Né? É a mesma coisa assim, vamos pegar um telefone. Se eu não trabalho com telefone, qualquer telefone para mim serve, porque eu não preciso dele, eu preciso de ligar ali das tecnologias, uma foto legal e deu. Agora, se eu preciso do telefone, eu vou ter que ter o melhor que eu possa ter. Né? A gente pode pegar a questão do estúdio aqui, né? Sim. Então, o que o estúdio tem? Muita tecnologia, porque faz a diferença na entrega do resultado do estúdio. Né? Então, faz a diferença. Quando o paciente percebe que essa diferença existe, ele paga esse valor. Isso então, é bem interessante. E é engraçado também, assim, a questão da comparação também, né? Às vezes as pessoas vivem a experiência, depois vão a outro local, né? Sei lá. É falta de foco. Daí retorna porque viu que aquela experiência que viveu... experiência, tá. Tá completamente diferente do que então, do que era apresentado. Nivela, né? Tu cria um nivelamento de experiência, como se diz. Eu entendi. A circulação do paciente. Ele vai num estabelecimento X, daí ele desiste porque ele acha caro, daí ele vai em outro, ele volta. E às vezes não é nem caro. Por exemplo, a gente pega aqui uma mãe, né? Tipo eu, assim. Tô com um problema, eu preciso resolver pra ontem e é totalmente compreensível, né? E às vezes a agenda... Tá lotada. Né? E aí tu vivencia aquela experiência. Aí o valor aumenta quando tu volta. E aí o teu valor agregado aumenta. Claro, né? Aumenta. A gente é justo nesse sentido, né? No sentido do... E daí, Jéssica, isso que tu falou, volta à questão da experiência do paciente. Experiência, por isso que eu digo, é tudo uma questão de... Porque a gente só percebe quando a gente vive. Isso, exatamente. Por isso que eu digo, às vezes as pessoas se frustram. E é uma conversa comum que a gente tem, né? Entre profissionais, enfim. Mas eu digo, as pessoas precisam viver essas experiências. Não que eu não me apegue e eu queira casar com o meu paciente. Por exemplo, o Miguel, eu quero atender ele até os 80 anos de vida, se o Miguel aparecer lá para mim. Mas... às vezes a gente se frustra nesse sentido porque tu se dedicou e tal, mas é interessante que a pessoa viva aquilo. É importante que ela agregar viva. o valor, né? Isso é bem
é um ponto de vista, mas é legal de conversar, porque ninguém está sozinho, as coisas acontecem de forma bem dinâmica com todo mundo, na muito verdade. Rápido, né? Muito Tudo rápido. Acontece muito rápido. Exatamente. Milena, passou 1 hora aí voando. Que rápido. Muito rápido, passa muito rápido, né? Mas, assim, eu queria perguntar para ti, assim, como uma pergunta de fechamento, né? Depois quero que tu deixe uma mensagem. Mas o que hoje tu considera imprescindível para a educação dos teus filhos, assim? O que tu acha que é importante, que vai impactar certamente no futuro deles, assim? Hoje, nessa tua visão de que tu tá com quase pré-adolescente, uma adolescente, né? A gente tem uma responsabilidade gigante sobre a educação deles. Tem uma coisa que eu e o Rossano sempre pregamos muito forte lá em casa, na verdade é 2. É compromisso e humildade. Então, a gente sempre, né, se eu me comprometi, eu tenho que fazer. Então, assim, às vezes a Manu agora, ela tá num período que ela tá em muitos grupos simultâneos, com muitas responsabilidades, exausta, mas a gente vê nela, que às vezes eu cobro dela parar, ela me diz, mãe, é minha responsabilidade. Mãe, eu me comprometi, mãe, eu vou fazer. Sim. Então, porque nós colocamos isso muito forte neles. E a gente vê muitos jovens desistindo muito fácil. Com falta de responsabilidade, falta de compromisso, né? E também a questão da humildade. Então, eu acho que quando a gente tem humildade em reconhecer que a gente não sabe, humildade em reconhecer que precisamos de ajuda, humildade em reconhecer que precisa aprender, a gente vai mais longe. Isso aí. Tu sabe, eu te vejo, assim, muito como um exemplo, assim, de educação e tal, e eu identifico muito a Liz na Manu também, Manu, né? Elas são bem parecidas. A gente já conversou, assim, sobre isso, né? Sim. Então, é legal te ouvir falando sobre a educação. E por isso que porque tu já passou por esse caminho também, que a tua dedicação vai ter resultado, pode ter certeza. Queridinha da Liz. Quero só ver quando ela crescer e ver os vídeos da mãe dela. E é importante, né? Como é importante. E Milena, para nós finalizar, assim, eu queria te pedir para deixar um recado para as pessoas que estão aí nessa luta do empreendedorismo, começando a empreender, que tem negócios de saúde ou que querem começar, enfim. Um recado aí para essas pessoas que vivem 450 tarefas ao mesmo tempo, sendo mãe, pai, enfim. O que tu pode dizer pra gente? Eu volto lá para a questão do nunca esquecer de planejar. Saber para onde quer ir, onde quer chegar, né? E ter uma resiliência mercadológica. Eu diria que... Quanto tempo de consultório, Jéssica? Aqui em Santo Ângelo vão fechar 5 anos. E nesses já tô já passou da média. Ai, não sei. Vamos esperar completar 5. Nesses 5 anos, eu sei, porque eu acompanhei alguns passos, não foram só coisas boas, né? A gente tem altos e baixos. E dá vontade de desistir, né? Principalmente na gestão de pessoas. Por quê? Porque aquilo que eu falei, porque a tua rede é muito boa e daqui a pouco a tua rede não existe mais. Isso. Então, a gente precisa ter resiliência mercadológica. Assim, todo mercado vai passar por fases, mas absolutamente todo. Sim. Né? Então, a gente tem que entender e acompanhar as fases. Quando a gente entender que é sobre isso e que a paixão ela é muito forte, mas às vezes ela acaba, aí eu preciso entrar muito forte com a razão e buscar o auxílio. Eu vou ver que o meu negócio só vai prosperar. Pode ter certeza. E é engraçado porque, pensando nos desafios que aparecem, a gente consegue, se acontecer de novo, resolver muito mais rápido. Exatamente. Tomar decisões muito mais rápido. Que entra aquela questão que tu falou do tempo. Só o tempo vai dizer sobre isso. Porque quando eu passei, eu já sei resolver melhor. Eu sei resolver melhor. E por isso que é tão legal conversar com quem já sabe, já passou por esse caminho, né? Que tem resultados e que às vezes consegue te dar um direcionamento que ali naquela hora tu não tem, não sabe, visão, tu fica perdida. Né? Aí tu fica como Alice, né? Só que o que eu vejo muito forte, assim, que vocês se cercam de pessoas que podem ajudar o direcionamento. A essência, o jeito de ser, isso não se perde. Mas às vezes a gente precisa de ajuda, né? Para resgatar alguma coisa que ficou pelo caminho, pelo tempo de vida da empresa. Para enxergar. Para enxergar, olhos, né? É a mesma coisa que a gente, às vezes dentro de casa, a gente não percebe algumas coisas, né? É a mesma coisa na empresa. Às vezes eu preciso de um olhar externo para enxergar e me ajudar naquilo, para mim ter a maturidade organizacional a longo prazo.
É isso aí. Acho que daqui a um pouco já fiz a minha mentoria aqui. Né? Coisa boa, né? Milena, e como que as pessoas podem te encontrar o teu trabalho, né? De que forma que tu atua? Quais os teus contatos? Assim como eu atuo mais na questão de mentoria e treinamento, acaba que eu não divulgo muito, né? Que é mais personalizado. Porque é algo né? mais pessoalizado dentro da necessidade. Então, a gente trabalha algumas coisas no Instagram, mas o WhatsApp e o Instagram estão sempre à disposição. Meu Instagram é MilenaPDCM. E lá dentro tem os meus contatos, tem as formas de me encontrar e tomara que possa ter ajudado de alguma forma, né? Ajuda muito, né? E o objetivo é isso, é que as pessoas consigam se identificar, né? Ajudar, né? Se uma pessoa consegue, imagina, uma pessoa que está iniciando o empreendedorismo, consegue nos ouvir Sim. E ver o quanto o planejamento é importante, o quanto essa experiência do paciente é importante para mim. Com certeza, valeu, é um profissional né? que já vai sair na frente com relação aos outros, isso. né? E saber que existem recursos de ajuda que ele pode procurar, né? Que não precisa dar conta de tudo sozinho, como se diz, mesmo. né? Então, isso é muito bom. Milena, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade em estar aqui Eu que agradeço, fiquei muito feliz que nosso bate-papo. Muito obrigada mesmo, foi muito bom. Sempre é muito bom conversar contigo. Muito obrigada. Pessoal, estamos encerrando então o episódio do Entre Papéis. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, compartilha com os teus amigos, nos segue lá no Instagram. E é isso, até o próximo episódio. Um beijo e até mais.